Em matemática, nós vamos começar essa semana, tá? Com a atividade do dia 27. E nós vamos começar com área. E vocês virando uma folha, vocês vão encontrar o perímetro, tá bom? Então, eu fiz uma explicaçãozinha rápida aqui para vocês, ó, para entenderem, tá? Então, prestem atenção. Quando eu vou calcular uma área, nós vamos trabalhar com figuras assim regulares, né? Ou um retângulo ou um quadrado por enquanto, tá? Para vocês entenderem. Depois a área, ela tem as outras partes, né? Que a gente calcula, mas a gente vai começar aí com a básica. Então, qual é a regrinha da área? É a base vezes a altura, né, crianças? Então, quando eu faço essa continha, base vezes altura, eu encontro a minha área aqui, tá bom? E aí, o perímetro é a soma dos lados, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou somar todos os lados. E quando a gente falar de área, eu vou fazer a multiplicação, base vezes altura, tá? Então, no caso aqui, ó, a minha base é 8, né? E a minha altura, 5. Então, eu faço 5 vezes 8, 40, tá? Então, eu descobri aqui, ó, a minha área. Geralmente são metros quadrados. Vamos supor que aqui são 8 metros e aqui também 5 metros, tá? Então, eu calculo a minha área e eu cheguei aqui ao resultado. Essa área possui 40 metros quadrados, tá bom? Para eu calcular o perímetro, ó, é a soma dos lados. Então, aqui, ó, eu vou calcular, deixa eu pôr aqui, 4 mais 4 mais 5. E aí, eu vou fazer o cálculo, ó, 4 mais 4, 8, 8 com mais 5, 9, 10, 11, 12, 13, tá? Então, geralmente aqui, ó, também a gente pode calcular metros ou centímetros. Então, no caso, são 13 metros quadrados, tá bom? Então, prestem atenção. Área, base vezes altura, perímetro, soma dos lados. Vocês podem voltar nessa explicação quantas vezes forem necessárias, tá? Só não pode esquecer que se eu somar aqui, vai dar errado. E se eu multiplicar aqui também, tá? Então, área, perímetro. O que vocês precisam fazer aqui, voltando à atividade, ó? Determine a área deste quarto. Então, aqui, ó, nós temos 3 por 5, tá? Não tem problema, eu vou fazer o normal, né? E aí, depois eu vou contar a casa para pôr a vírgula, tá bom, crianças? Então, vocês podem fazer aí e depois vocês coloquem a vírgula para não ficar errado. E aí, depois na questão 2, ó, o Marcelo tem um jardim com uma piscina. Observe a figura, tá? Então, o que ele está pedindo aqui, ó? Calcular a área ocupada pela piscina. Então, ó, é 7,5 por 4. A mesma coisa, vocês vão fazer como se fosse 75 vezes 4. Então, vocês façam lá 4 vezes 5, depois 4 vezes 7. Quando sobrar o resultado, vocês vão contar uma casa da vírgula e coloca a vírgula, tá bom? É a mesma coisa aqui em cima, ó, como se vocês fossem calcular 30 vezes 50, por exemplo. Vocês façam o cálculo, aí no final vocês contam a vírgula e põem aí uma casinha da vírgula, tá bom? Na outra folha, a gente vai trabalhar o perímetro. O perímetro é mais fácil. Só que aí, crianças, nós já vamos iniciar o segundo trimestre trabalhando com os números racionais, tá? E entre eles existem os números com vírgula. Qual que é o mistério aqui? Não há nenhum, tá? O que eu preciso saber? Eu só tenho que deixar as vírgulas uma embaixo da outra. Então, aqui, ó, está fácil, tá? É 4,5 mais 2,5 mais 4,5 mais 5,5. Vocês vão fazer a conta normalmente. Depois, quando chegar no final, que vocês vão colocar a vírgula, tá bom? E aí, vocês vão fazer a 2, que tá bem facinha. Vocês vão fazer a 3 e depois a 4. Só se aqui, ó,
nós estamos trabalhando os centímetros, tá bom? O cm é centímetros. E aqui em cima nós estamos trabalhando metros, tá? Então, aqui em cima também, ó. Aqui não tá calculando, mas provavelmente, como é uma sala, né? Um quarto, desculpa, também trata-se de metros aqui, né? Porque o centímetro, ele é menor. Então, vocês façam para hoje, tá? A área, vão calcular a área aí dessas duas partes. E aí, virando a folha, vocês têm o perímetro, que é a soma dos lados, que também não tem erro. Final do dia, mando a resposta para vocês.